Eu acho que as palavras back-end, Golang e roadmap te trouxeram para esse vídeo, não foi não? Então vem a mim, meus pequenos golfers. Você muito provavelmente gosta de Golang, talvez até tenha feito o meu curso básico, viu meu vídeo que eu falei para você praticar, fazer coisas em Golang para cada vez mais entender essa linguagem, mas você ainda está perdido e por isso está aqui. Ou talvez você não fez nenhuma dessas coisas e só está interessado em saber um pouquinho mais dessa linguagem que é tão da hora. Então você está no vídeo certo, porque nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente quais pontos você precisa dominar para se considerar um especialista em APIs em Golang. Olá, eu sou Lucas Badico, dev, professor apaixonado por programação, e seja bem-vindo ao meu canal, onde eu conto com a sua inscrição e o seu comentário, principalmente seu comentário, para que cada vez mais eu entenda as necessidades da comunidade que estamos construindo. E é exatamente nesse ponto que eu falo para você dar uma olhada nos cursos aqui do canal. Mas, especificamente hoje, eu vou atrasar essa indicação porque o vídeo é inteiro para falar de um curso aqui do canal. Você não sabia que está rolando um curso no canal nesse momento? Pois é, eu finalmente comecei. Depois de 10 anos de carreira, 8 anos ensinando esporadicamente, 3 anos criando conteúdo, eu finalmente comecei o curso que eu sempre quis fazer aqui na internet. Porque no final das contas, o YouTube aqui é só uma desculpa para eu fazer o que eu nasci para fazer, que é ensinar. Eu sempre ensinei. Eu sou professor antes de ser programador. Então, eu sempre quis montar um curso, ter uma turma ali para cuidar e ver o crescimento deles. Mas eu sempre protelei. Mas finalmente eu comecei. Eu estou dando aula regularmente, terças e quintas-feiras, às 7 horas da manhã. Eu tô lá com a minha turma pequenininha. Essa turma piloto é super pequena, mas é o suficiente para eu ver o valor daquilo que eu estou entregando. Antes de falar o que exatamente eu estou ensinando, qual que é o roadmap que eu estou seguindo e como você pode ter acesso a esse roadmap, eu preciso falar que eu comecei inspirado pelo Theo do Tell Me Why, o jeito que ele tem dado aula, e motivado pelas necessidades reais de uma pessoa que eu queria muito ajudar a se tornar dev back-end. E aí, depois dessa pessoa, surgiram outras 3 pessoas, e hoje a turma tem 4 pessoas que estão evoluindo semana a semana no conhecimento de back-end. Mas, Lucas, e as outras pessoas? Porque são 4 pessoas. Como é que você vai alcançar os outros além desses 4? Bom, aí que entra o clube de membros aqui do canal. Para quem é membro do canal, mesmo nível recruta, já tem acesso às aulas gravadas dessas sessões de estudo. Estão saindo de terças e quintas pela manhã, no Prometo Horário. Vão ser 2 aulas por semana, igual eu gravo 2 aulas por semana. Então a gente vai manter esse ritmo, para que sempre, na semana que eu não der aula, aí eu não solto o vídeo, para que a gente sempre tenha uma frente de aulas para vocês estarem recebendo a aula editada. Porque não é aula crua, é aula editada para deixar o ritmo um pouquinho melhor, mas não é também aquela super aula, gravação de Hollywood ou gravação daqueles cursos da Hotmart que custam 2, 3 mil reais. É a gravação da aula que eu dou pelo Meet, tirada as maiores gorduras, pronto para você que não está nessa turma poder acompanhar com a gente esse material. Mas, além das gravações, vocês têm acesso ao GitHub, que tem as transcrições e resumo das aulas e os projetos que a gente está construindo durante a aula. Então você vai ter as gravações, vai ter o código que a gente está construindo e, se quiser, o conteúdo que foi falado durante a aula, para daí, não sei, talvez você pegue a transcrição, jogue em uma IA e peça para ela te dizer o que é mais importante de você revisar ali e tudo mais. Enfim, eu sei que esse material está disponível para vocês lá no GitHub. Se você não é membro, considere virar membro. E se você não está convencido, vamos falar do que eu estou ensinando. O objetivo principal desse curso é pegar uma pessoa que não sabe nada de Golang, mas já sabe programar em alguma outra linguagem, via o meu curso básico, então é importante ver o curso básico antes de ir para esse curso intensivo. E aí eu separei as atuações de um dev Golang em pilares. O primeiro pilar, que é o pilar mais comum, é o de API. Então a intenção é, uma vez que você tenha feito o pilar de API, você saiba tudo o que é necessário saber para ser um dev Golang que constrói APIs. Dentro do pilar, eu separei ele em 3 módulos. A intenção é que a pessoa saia do módulo 1 entendendo como que uma aplicação Golang se parece. Então a gente fala de estrutura de pasta, a gente fala de injeção de dependência, a gente demonstra como montar um main. E aí, o primeiro projeto que você faz, esse primeiro módulo, é uma APIzinha simples, bem parecida com a API do curso básico. Só que aqui não é um único main, são vários arquivos diferentes, com gomod e tudo, que se junta para formar a sua API. Depois, a gente pula para a estrutura completa. O que seria estrutura completa? Aqui,
foi aonde a gente começou a falar de handlers, services, repository, models, todas as pastas ou estruturas, vamos chamar assim, que não só são pastas, que compõem uma API. E daí, nessa parte, você, de novo, repete construindo a sua primeira API com o serviço. A gente usou o CouchDB como banco de dados nessa fase, porque é um banco quase banco em memória, bem simples de setar. E para finalizar o módulo 1 de API, a gente foi para a parte de modelagem. Vamos falar sobre tipos de banco de dados, sobre casos de uso para cada banco de dados, sobre como modelar um domínio. Então a gente está pegando uma API de uma aplicação que eu estou fazendo, a aplicação da faculdade, e estamos construindo uma API para essa aplicação, e a gente então modela os dados, faz a modelagem das tabelas e implementa isso no código Go, aquele mesmo código que primeiro você integrou com o CouchDB. E aí você tem praticamente o que você precisa para ter uma API, para ter um CRUD, que é a organização e a arquitetura do seu projeto, uma camada de persistência bem comum, que é o SQL, e para fechar, a gente ainda adiciona teste. Então nessa fase, nesse módulo, que é exatamente o módulo que nós estamos agora no curso, você também viu como que os testes funcionam em Go. E toda a construção desse serviço é feita com teste. Só aqui, para vocês terem noção, os alunos já construíram 3 projetos. O básico, bem simplesinho, com 2, 3 arquivos. O quase completo, feito com CouchDB. E esse completo que a gente está construindo, com SQL. Dessa forma, a gente fecha o módulo 1 do pilar de API. Para, de fato, fechar o módulo 1, eu quero terminar essa primeira versão da API que a gente está construindo. O que entra, então, no módulo 2? O módulo 2 a gente vai começar a falar de coisas que normalmente cursos e projetos simples não falam. Autorização, autenticação, middleware, lógica de permissão por usuário, envio de OTP, One Time Password, como a Microsoft e a Amazon fazem. A gente vai falar de testes avançados, como é que a gente sai do teste unitário para testar nossa aplicação completa. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar de alternativas ao SQL puro, como SQLC, GoRM. Vamos falar de interfaces e Testify. E, claro, vamos entrar na parte de deploy. Vamos então ver como é que a gente pega essas APIs que a gente tem feito e rodar no nosso computador e entrega para o nosso usuário final, em uma cloud como a AWS. Uma pequena nota é que eu estou falando sobre esse módulo 2, mas pode ser que a gente mude adicionando ou removendo pontos. Mas o goal é esse, é você ser exposto a todo esse leque de funcionalidades e recursos que ou ele tem que usar ou ele tem que construir. E aí a gente vai para o módulo 3. O que vai ter no módulo 3? A ideia do módulo 3 é, de fato, ok, você já sabe construir uma API, você já sabe modelar, você já sabe integrar com serviços de terceiro, você já sabe autenticar e autorizar. Agora vamos falar de coisas mais high level. Vamos começar a falar de contextos. Como cancelar um contexto, como adicionar timeout em contextos. Vamos falar de controle de rate limit, vamos falar de versionamento de API, vamos aprofundar no tópico de segurança e falar um pouquinho de CORS também, que vai dar dor de cabeça com toda certeza. E claro que não poderia faltar logs e monitoramento. Como é que a gente faz a observabilidade dos serviços que a gente está criando? Vamos falar de log estruturado, Trace ID, Correlation ID e logs por contextos. A gente vai, de fato, tratar o aluno como se ele já fosse um especialista em APIs, porque ele já é. Se ele passou pelo módulo 1 e módulo 3, fazendo os projetos que a gente propõe, e eu tenho cobrado durante as aulas para os alunos que estão com a gente, com certeza ele vai ter se tornado um especialista em API. E para finalizar, a ideia vai ser a gente transformar o ambiente que a gente construiu lá no módulo 2 em um Terraform para poder deployar tudo via CI. Lucas, quanto tempo isso vai levar? Eu espero que 6 meses. Então eu espero que esse ano eu consiga terminar com essa turma de 4 alunos e ano que vem eu possa voltar e abrir uma turma talvez maior para então alcançar mais gente. Mas, uma coisa muito importante, eu muito provavelmente vou continuar dando prioridade para os meus mentorados. Se você está aqui bastante tempo, sabe que eu tenho dado mentoria 1 a 1, e toda vez que você vira meu mentorado, eu te coloco no grupo do WhatsApp. 3 dessas pessoas vieram desse grupo dos mentorados. Então, se você quer, de fato, garantir sua vaga, eu diria para você dar um jeito de entrar no grupo dos mentorados, porque aí é certeza que você não vai perder. Mas não é para agora, sem pressa. Essa turma tá acabando o primeiro módulo e aí vão entrar no segundo. E eu não sei quanto tempo vai levar o segundo. É um protótipo. Começando a dar essa aula, então ainda não sei exatamente o tempo que vai levar. Mas eu tô muito feliz, porque nessas 4 pessoas eu tô vendo evolução.
E eu já tenho pessoas que estão acompanhando pelo YouTube que eu tô vendo a empolgação da pessoa de poder aprender isso que eu tô ensinando. Então, cara, pode garantir que eu vou continuar dando esse curso, porque é como se esses vídeos só existissem como desculpa para eu poder ensinar. Tamo combinado? Se você gostou disso que eu tô falando e quer assistir as gravações desse curso, vira membro e dá uma olhadinha nessa playlist aqui. Se você quer saber como que é meu modo de ensino, se você gosta ou não de Golang, dá uma olhadinha no curso básico de Golang, que ele tá aberto para todo mundo. Belezinha? Te vejo na próxima.